Gente, estamos no nosso último episódio de 2024. Para finalizar, a gente vai fazer um podcast diferente hoje. A gente vai ter uma entrevistada diferente, que vocês vão ver daqui a pouco. Aguardem. Mas antes, a gente precisa agradecer todo mundo que, apoiou, participou, gerou esse podcast, que é um filho novinho, né? Mas que a gente está cuidando com muito carinho e a gente está tendo um apoio muito grande de muita gente que está acreditando no nosso projeto. Então a gente não pode deixar de agradecer aqui essas pessoas. A gente tem que agradecer a Arte Família, que fez a nossa capivara, né? Que é a nossa mascote. A gente vai fazer roupa nova para ela em breve, vai ficar bem linda. A gente tem que agradecer a Frampi, que fez a nossa caneca, nos presenteou com isso aqui, gente, que é a coisa mais linda desse mundo, né? A Frampi também nos presenteou agora, recentemente, com um quebra-cabeça da nossa marca, que a gente vai mostrar para vocês depois com mais detalhes. A gente tem que agradecer a Bibit, que é a empresa que faz a nossa decoração, que ajuda a gente com os bastidores, né, e a beleza que vocês enxergam aqui, além de nós, né? E a Imprimac, que faz as nossas placas, os nossos adesivos, as fachadas para as empresas, para vocês que precisam, podem conversar com a Imprimac. E, inclusive, temos, que é a nossa mais nova apoiadora, mas que já mora no nosso coração, que é uma empresa que só oferece produtos sem glúten. Para você que precisa ou que quer experimentar, ficar sem glúten por um tempo, vai conhecer a loja da Dri, que é sensacional. Sensacional. Posso falar com conhecimento de causa e experiência própria. Agora falta você se agradecer. E vou agradecer a minha presença, né? A minha presença aqui. Espera aí, quem quer agradecer? Eu. O Severino. Severino e tem mais alguém. E tem mais uma pessoa que a gente precisa agradecer, a Patrícia. Alexa. Essa é a Alexa daqui do estúdio. São as pessoas que fazem esse podcast acontecer, para que vocês tenham um making-off muito divertido, aquelas gargalhadas. É a Patrícia que faz esses vídeos pra gente. O Nando que fica aqui no perrengue com a nossa mesa de som, ajustando o microfone, tudo isso. Então, são pessoas muito importantes para nós. E eu, né, que cedo, com o Nando, lógico, o espaço para a gente gravar esse podcast e que a gente está deixando ele cada dia mais com a nossa carinha, né? Sim. Então, é isso. Então, hoje, esse podcast é especial de fim de ano e eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito incrível, entendeu? Uma pessoa, assim, que... Eu não sei se vocês já conhecem, alguns devem conhecer já, né? Ela, às vezes, costuma aparecer por aqui. Aline, seja bem-vinda! Bem-vinda ao meu podcast junto com Seja bem-vinda ao seu podcast junto com o meu podcast. Hoje somos entrevistadoras entrevistadas. Hoje o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar. Onde iremos? Não sei. Não sabemos, isso aqui não teve um cronograma, isso não teve uma ideia. Como nenhum. A única ideia que a gente teve foi, vamos fazer um podcast? Vamos. E a missão. O resto, minha filha, o resto acontece. É isso. E eu vou começar perguntando, porque eu estou muito falante, coisa que eu não sou. Imagina. Né? Eu falo pouco. Mas, para vocês entenderem direitinho o que aconteceu com esse podcast, de onde ele surgiu, como veio a ideia, eu acho que foi tão rápido que apareceu aqui para vocês, que eu acho que muita gente não sabe da história real desse podcast. Esse podcast, ele surgiu com a Aline. Muita gente acha que sou eu, porque eu coloquei lá no Instagram, mas esse podcast ele surgiu com a Aline. A Aline é a parideira desse podcast. Desceu a luz divina e ela idealizou esse podcast. E eu vou pedir para ela contar isso melhor, porque ela vai saber explicar para vocês. Aline, conta pra gente, da onde saiu a ideia do podcast, o porquê? Então, eu vou fazer algo revelador que muita gente não sabe. Eu vou ter que dizer um podre meu que muita gente não sabe. Nem eu? Você sabe, eu contei pra você. Tá. Eu contei pra você. Tá bom, mas eu vou fazer cara de surpresa. Faz. Tá. Estava eu num dia muito ruim, Tava um dia meio bosta, pra falar a verdade. Fui lá fora. Acendi um cigarro. Oi! Gente, pra quem não sabe, há 2 anos atrás eu era fumante. E aí, às vezes, eu pitava. Agora não mais e pretendo não mais, porque a gente sabe que é ruim. A gente sabe que é ruim. Mas, enfim. Fui acender um cigarro e estava assistindo os meus podcasts científicos, que é o que eu amo. Doutora Ana Beatriz, estava assistindo o podcast do Eslin Delogari. E qual que é o problema que eu vi ali? Que é uma coisa assim, que para
para eu que sou psicóloga, você que é terapeuta, é muito interessante a gente entender as pessoas que têm os problemas, as pessoas que têm as psicopatologias, as pessoas que sofrem com não falarem. Só que o que eu percebia muito? Quem falava e quem fala são muitas bandeiras muito específicas. Mas o mundo ele é uma pluralidade muito grande de diagnósticos, de pessoas, de trabalhos. E eu sinto assim que a gente tende a falar muito no que está no hype. Sim. Tudo que está na moda, né? Que são pautas muito importantes, mas há tantas outras também tão importantes quanto, que há sofrimento tanto quanto, né? Quando a gente trouxe, por exemplo, o caso do Lucas, né, que é cego, que tem deficiência visual, a gente fala muito pouco disso. Sim. São em fases. Só que olha quantas histórias que ele contou de maus tratos mesmo, né? De falta de acessibilidade, de muita coisa. De tudo, da pessoa ter que empurrar ele com o dedo, sabe? Aquele tratamento horrível. E se a gente não fala sobre isso, se a gente não fala sobre as outras pautas, das mães também, né? Hoje em dia a gente fala muito de mãe, educação de filho, a gente fala sobre a pauta LGBTQIA+, a gente fala muito sobre racismo, só que tem muitas outras coisas acontecendo. Sim. Tem muitas outras coisas que a gente não fala. Tem a questão das domésticas, que a gente trouxe para falar também, que a gente não sabe o que essas pessoas passam. E são essas pessoas que movimentam o planeta. Exatamente. São as pessoas reais, sabe? Eu sinto que tem muita gente que fala dessas pautas para ganhar palco. E quando você faz uma coisa para ganhar palco, eu sinto que não é que quem precisa ouvir, porque eu tenho a seguinte opinião. Eu não quero levantar bandeira nenhuma para gerar vitimismo. Você viu que todas as pessoas que estavam aqui, ninguém se vitimizou. Nenhuma. Até me arrepia. É. Ninguém é vítima. Todo mundo dá risada da situação, todo mundo vive a realidade, pé no chão, pessoas de verdade. E elas têm orgulho do que são. Orgulho do que são. Então, assim, quando você se vitimiza demais, né? Eu acho assim, todo mundo é vítima em algum sentido, mas quando a gente se vitimiza, em algum nível parece também que a gente quer um palco. Sim. E eu acho que as pessoas que querem palco, só palco, se aparecer, né? Porque agora eu tenho uma luta antirracista, mas nunca pisou numa periferia. Mas nunca olhou nos olhos de uma criança e viu o que ela realmente precisa. Eu pego um texto de alguém, um texto de algum líder, algum mártir, e vou lá e replico para falar que eu sou antirracista. Minha mãe fala assim, tem tanta gente que se julga bonzinho, mas nunca contribuiu com ninguém. Sim. E isso eu aprendi na minha casa, né? Porque o meu pai e a minha mãe vieram de uma origem muito simples. Só que o meu pai e minha mãe, por exemplo, são pessoas que já deram casas para outras pessoas. E não falam. Então, minha mãe fala assim, você quer ajudar alguém? Você ajuda de verdade. Ajuda em silêncio. Você não precisa mostrar, né? Exato. E quando eu acho assim, a gente tem que trazer o assunto, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que gerar consciência, só que sem precisar desmerecer outras pessoas, sem se colocar no lugar de superior. Por quê? Não que você seja inferior, você pode se sentir superior em muitas coisas, mas o problema é que você não atinge o objetivo. Sim, você não chega onde precisa chegar. Porque quando você gera guerra, você faz o quê? Você afasta as pessoas da pauta. Sim. Então, você gera em outras pessoas o quê? Birra. Quantas pessoas falam assim, essa pauta do racismo, quanto mimimi, que cansa. Se tem pessoas falando isso, não atinge o objetivo. Você está falhando miseravelmente naquilo. Mas não, quem fala isso é racista. Não tem como, quando você estuda psicologia, não tem como não existir racistas. Porque existe uma história que é totalmente errada, Mas se criou raças, por quê? Por causa da história. Sim. Alguém foi lá, escravizou, foi desumano, e isso gerou uma série isso perpetuou nas pessoas e ninguém foi capaz de pensar. Eram seres humanos.
Sim. O que, gente, a gente pensa assim, né? Existiu o nazismo. Como que tantas pessoas foram capazes de olhar para judeus e falar são pessoas ruins e tem que morrer? E como que tanta gente acreditou? Ou seja, se você entende que existem pessoas influenciáveis, você não pode negar isso. Sim, concordo. E aí, mas se você nega e você faz uma pauta de guerra, de não, a gente tem que combater essas pessoas horríveis e tal, você nunca vai atingir o objetivo. E pra mim é aquela coisa. Eu tô na minha casa, eu quero lavar a louça. Eu quero lavar a louça rápido. Se eu quero lavar a louça rápido, eu preciso dos melhores instrumentos para atingir aquele objetivo. Não adianta eu querer lavar a louça com um pano de chão. Não vai atingir o meu objetivo. Se a minha meta é atingir o objetivo, então eu tenho que ser pedagógica. Ninguém consegue ensinar uma criança a ler gritando com ela. Você vai ensinar uma criança a ler trazendo ela para o espaço e ensinando por que aquilo é legal. Porque senão você agride aquela pessoa. Então assim, mas isso não é ser política? É de fato. É de fato. Mas existe uma certa polidez mesmo. Exatamente. Em se tratar, você está falando de um ser humano. Porque se você não quer guerra, se você não quer desafiar o outro, você quer ensinar o outro a ser melhor. Uhum. E para mim, na minha cabeça, né, como psicóloga, é isso que a psicologia me ensinou, todo mundo é o que é por algum motivo. Ninguém é ruim do nada, né? Até a psicopatia, né, o transtorno antissocial, você só pode laudar alguém depois dos 18 anos. Mas ninguém entende por que aquilo acontece. Mas existem provas que muitos psicopatas sofreram abuso. Então, assim, a gente não tem que passar a mão para o erro. Eu acho que o erro ele deve ser punido. Mas a pessoa que fez aquilo, ela foi construída para esse fim. Então, eu acho que todas as pessoas que são construídas, elas podem ser desconstruídas. Porque o objetivo é paz. Eu acho que no final todo mundo ser tratado de uma forma. Isso pode parecer uma utopia. Todo mundo ser tratado com dignidade, todo mundo ter um mundo melhor, mas a gente só consegue fazer isso de uma forma pedagógica. Porque senão, ou você está oprimindo, ou você está gerando inimigos. Então, acho que quando eu criei quando eu pensei nesse podcast, eu falei, eu quero dar voz para as pessoas que passam por essa situação. Quero passar isso de uma maneira leve. Não quero que ninguém, eu odeio fulano, odeio ciclano. Não. Eu quero falar com as pessoas de verdade que, na minha opinião, são a maioria. Sem dúvida. A minoria que é palco. Uhum. Só que, infelizmente, às vezes é a minoria que sabe gritar. É. E a maioria... E que consegue força mesmo, né? Que consegue força. E a maioria está fazendo o que precisa ser feito todos os dias, está vivendo as suas batalhas. Você vê o Lucas, né? De novo o exemplo dele. A Paula. Eles estão trabalhando, eles estão criando uma maneira de evoluir, eles não estão se vitimizando e estão correndo atrás. Mas são pessoas que sangram, são pessoas que sofrem, mas são pessoas que, se você olha, você fala assim, por que eu vou reclamar mesmo? Eu não tenho motivo para isso, né? Então, assim, e a vida é isso, porque se você sentar e chorar, você vai ficar doente, você vai ficar com raiva do mundo, você não vai ter perspectiva nenhuma, você vai ser inimigo de todo mundo, você vai separar as pessoas e, na minha opinião, eu tô aqui como psicólogo, como ser humano, não para esse objetivo. Eu quero que as pessoas fiquem melhores. E para elas ficarem melhores, o vitimismo não cabe. Sim. Cabe você enxergar que, isso está acontecendo comigo, isso me faz mal, eu quero mudar isso. Qual é a melhor forma e o melhor caminho para isso mudar? Então, eu acho assim, esse podcast, eu acho que ele entra em conexão com você e comigo. Eu acho que esse foi o nosso ponto de encontro, na minha opinião. Que quando, ninguém sabe, né, mas eu conheci a Laura através de uma palestra dela, e ela foi falar sobre autoestima. Eu cheguei lá e falei, mais uma blogueira, mais uma influencer que vai falar de, coloque salto, olha o seu vestido. Isso é importante, mas não é o mais importante. Não. E aí você chegou e você falou assim, olha pra você, você é uma pessoa importante, você trouxe tudo aquilo que eu acreditava. Eu falei, quero ser amiga dessa mulher. Olha como ela é
persuasiva? Eu falei assim, gente, é isso? Eu falei, eu tava ali explodindo por dentro na hora que você tava falando, porque eu falei, nossa, alguém tá falando o que eu penso. Alguém tá falando de não sangrar para ser alguém melhor, mas pensar em saúde. Ser pessoas de verdade, porque para mim é isso. As pessoas de verdade, elas não perdem tempo com, sabe, com coisinha fútil. Mesquinha, né? E coisa que não pequena. vai agregar mesmo, Pequena. né? Não, É pequenez mesmo. Eu não quero julgar as pessoas que pensam assim, mas assim, quando você aprofunda, né, quando você tem uma certa maturidade, você percebe que tem algumas coisas que são importantes, mas não são a raiz. E aí tem pessoa que quer colocar a carroça na frente dos bois, quer começar por aquilo que não é o importante. Sim. Não quer começar pela formação humana, né? Ontem eu estava na palestra da SEMEC e aquela Cris Ângeles falou uma coisa muito legal. Teve uma mulher que foi lá falar sobre o pitch de vendas. Claramente, ela não era uma mulher treinada, ela é uma mulher que não estudou nada sobre empresa, sobre parte empresarial. Ela foi lá e ela chegou simplesmente e chegou e falou assim, ela falou, fala seu pitch. Ela chegou e falou, olha, eu tenho um restaurante, ela não falou o nome do restaurante, para começar. Você vai fazer o pitch de venda, pelo menos você tem que falar o nome, né? Sim. Ela não falou. Ela falou assim, olha, eu comprei um restaurante, o restaurante tem 20 anos e eu quero fazer com que ele seja sustentável. Então, assim, eu planto as coisas na minha casa, a gordura eu quero fazer sabonete e o restante eu quero fazer compostagem. Só que ninguém quer fazer, todo mundo quer jogar gordura na pia, e aí suja os rios e tal. Daí a Cris olhou e falou assim, acho que todo mundo, né? Até eu, em algum momento, falei, gente, isso não foi um pitch de vendas. Ela contou uma história, mas não foi um pitch. Se ela sentasse na frente de qualquer empreendedor, ela não ia ser contratada. E aí a Cris falou assim, vocês viram? Ela não falou nem o nome do restaurante dela, mas é isso que é a raiz da mulher feminina. Ela está mais preocupada com o propósito do que com o lucro, do que com o dinheiro. Exatamente. Eu falei, uau! Aquele boom, né? Eu falei, uau! É o propósito. É isso. É. Então, assim, você vê, isso é uma coisa muito feminina, né? É uma pergunta que eu ia te fazer, inclusive. A hora que você estava falando, eu ia perguntar para você o que você esperava quando você e a Tice se juntaram, né, para fazer. Para quem não sabe, esse podcast começou com a Tice, da 99. E eu fui a segunda entrevistada, né? Ou fui a primeira? Fui a primeira entrevistada. Eu chamei você, o meu primeiro convite foi para você. Eu falei para Tice, Tice, eu quero que seja a Laura a primeira entrevistada. Eu falei, você vai amar ela. E, de fato. Foi mesmo, foi muito divertido, né? Foi. E esse podcast começou com as duas. Eu fui. Depois a Aline vai contar um pouco de como foi. Mas quando você idealizou esse podcast, quando você imaginou que ele fosse sair, o que você imaginava de fato, assim, sinceramente? Você imaginou que ele fosse atingir o que ele atinge hoje? Ter esse feedback que a gente está recebendo, um feedback, assim, eu posso dizer, incrível. Muito rápido. Apesar dos tropeços que a gente teve no começo, né? Problema com o som, a gente estava ali, porque, de fato, a gente não estava idealizando um palco. A gente não estava pensando num lugar maravilhoso, com equipamento de ponta. A gente queria atingir as pessoas, né? A gente tem esse objetivo, né? Esse propósito nosso. Mas você imaginava que ia ser tão rápido? O que você pensou quando você lançou? No fundo mesmo, você teve algum medo quando saiu esse projeto saiu do papel? É que eu costumo dizer, eu sou muito aparecida, né? Eu sou uma pessoa, isso é uma crítica até que o meu marido faz positivamente. Eu sou muito ansiosa para fazer as coisas. Então, quando eu crio alguma coisa, na minha cabeça já está maravilhoso. Já está pronto. Já está pronto. Eu sou muito positiva. Isso é até uma forma de ser inocente em algum ponto. Eu acho que isso eu devia melhorar. Porque daí eu não tenho tempo. Por exemplo, a pessoa que começa a ver nosso podcast, eu acho que esse podcast ele me surpreendeu porque eu não sabia que ele ia ser tão eu. Se você vê no começo do nosso podcast, ele começou primeiro com uma imagem, uma bosta. Uma bosta. Aí ele começou, daí passou pro som, o som ficou uma bosta. Aí a edição precisou melhorar. Isso sou eu. Eu não começo nada extremamente estudando. Eu falo assim, vamos fazer e vamos fazer.
e no meio do caminho a gente vai melhorando. Então, assim, eu senti que esse podcast, ele de verdade, eu falo isso, né? E todas as pessoas que... chutou o negócio. Todas as pessoas falam isso. Que bom, né? Que esse podcast é uma coisa muito de Deus, na minha opinião. Eu acho que ele veio pra quebrar paradigmas. Eu tô longe, de verdade, gente. Uma coisa que eu não preciso ser, apesar de eu editar o vídeo e eu falar, gente, que cara de nojenta que eu tenho. Eu juro, as minhas caras e bocas são naturais porque eu tô prestando atenção. Mas teve uma olhada uma vez que eu fiz assim pra Laura, que foi tão natural. Eu falei, por que eu te olhei assim? Parece que eu tô te medindo. Agora eu entendo por que as pessoas olham pra minha cara e me acham nojenta, porque eu não sou. E o detalhe que você me mandou o vídeo, ela falou, cara, eu agora entendi por que as pessoas me acham nojenta. Eu falei, por quê? Cara, minha cara é uma cara de cu. Uma cara de cu, uma cara de nojenta. Eu printo pra vocês, eu falo isso pra ela. Eu falei, gente, agora faz sentido. Agora eu dou razão para as pessoas me acharem nojenta. Mas não é só minha cara mesmo. E realmente você é concentrada. Eu com o passar, desculpa te interromper, tá? Não, pode desculpa, como se eu pedisse alguma vez, desculpa, né? Ai, tá querendo ser polida ela. Conforme a gente vai se conhecendo melhor, porque a gente teve uma intimidade muito grande, né? Rápido, Parece né? que a gente já se conhece Muitos anos. anos, Então, mas com o passar dos dias que a gente vai gravar, eu percebo isso em você hoje. Eu percebo o quanto quando você está concentrado, diferente de mim, acho que até por conta do TDAH, essa coisa de estar prestando atenção em tudo ao mesmo tempo, você está focada naquilo. Então, se você está mandando uma mensagem, você está mandando a mensagem. Sim. E você está pensando na mensagem que você está mandando. Se eu estiver mandando uma mensagem, eu estou preocupada se alguém está me olhando aqui e está me julgando porque eu estou não prestando atenção no que ela está falando. A hora que a gente estava falando com a entrevistada, eu estava respondendo a mensagem da menina da escola e eu estava assim para ela, ó, do tipo, eu não quero que você ache que eu não estou prestando atenção, mas eu preciso responder isso. Sim. Né? E você não, você está ali focada. Eu acho que isso até foi uma qualidade como psicóloga, que eu reparo alguns detalhes, porque eu mergulho. E tem uma coisa assim, que é uma característica que eu também acho que é um defeito, porque, por exemplo, a gente está aqui, eu tô com uma ideia de uma pergunta mais séria. Só que aconteceu de você dar risada. Eu não consigo entrar no mundo da risada. Você fica ali naquela pergunta. Eu perco todas as perguntas. E aí eu preciso. Aí você, tipo, eu fiz uma pergunta, você deu risada. Até que acho que um dos vídeos mais engraçados foi o vídeo que eu perguntei pro Lucas. Lucas, as pessoas falam alto com você? Você acha absurdo, né? Porque as pessoas confundem. Eu dei muita risada. Não, e aí eu não esperava aquela pergunta. Eu nunca imaginei que você ia perguntar isso. Só que na minha cabeça, eu tava tão... Assim, eu preciso fazer essa pergunta de uma forma séria. Tava séria. Porque, é verdade. Tem gente que olha pra uma pessoa séria e começa a gritar com ela. Então, assim, se você tá rindo aqui, mas eu tô concentrada na pergunta séria, eu não consigo conectar pra dar risada. Aí, o que parece? Parece que eu tô te ignorando.